Olá galerinha, aqui é do canal Biscoito Forte. Hoje eu trago pra vocês uma resenha polêmica, porque se não for pra fazer polêmica, eu nem ligo a câmera do meu celular. Eu nem sei o que me inspirou a isso, mas eu acho que eu preciso contar a história desde o começo. Então antes da resenha em si, vocês têm que entender o que tá rolando. Eu vou começar a minha história, mas antes eu quero dizer, eu vou dar um spoiler desse vídeo. Eu gostei do Paulo Coelho, mas pra vocês entenderem esse embasamento todo que eu vou ter pra fazer essa resenha, vocês têm que entender a minha história de amor e ódio com esse homem. Eu fiz letras, comecei a faculdade em 2015 e terminei em 2018. Enquanto eu fazia a faculdade de letras, eu tive muitos professores de literatura que pra mim são pessoas extremamente sábias e muito queridas no meu coração. Eu tive o professor Marco, o professor de literatura portuguesa, que inclusive faleceu recentemente, que ele descansa em paz, porque era um homem simplesmente fantástico. Ele foi o meu orientador do TCC, então eu sou muito grata a ele por tudo que ele me ensinou. Também teve o professor Cido, que foi o meu professor de literatura brasileira, simplesmente a pessoa mais sábia que eu conheço, assim, na questão de literatura. Tinham uma opinião em comum, que era: Paulo Coelho, você tem que pegar os livros deste homem, botar fogo e jogar fora numa outra dimensão. E eu, como nunca tinha ido Paulo Coelho na vida e confiava muito na opinião literária deles, eu pensava, bom, se eles estão dizendo, tá falado, Paulo Coelho, Botafogo, anotadíssimo, farei isso assim que possível. Um dos meus melhores amigos da faculdade, que é o Gabriel, ele leu alguns livros do Paulo Coelho, e eu me lembro muito bem dele me falando de um livro que chama Verônica Decide Morrer. Eu não li esse livro, mas o meu amigo leu, ele falou que era excelente, ele me explicou a história, e eu realmente achei, da forma como ele explicou, uma história interessante. Só que eu peguei o livro, li o primeiro capítulo, e eu achei muita bobagem, achei até um pouco machista, então larguei de mão. No finalzinho da faculdade, eu lembro que por algum motivo caiu no meu colo o livro Brida, do Paulo Coelho. E eu peguei, eu li umas 30 páginas do livro, sabe? Não foi pouquinho. Se você considerar que os livros do Paulo Coelho geralmente não são longos, 30 páginas é tipo 15% do livro. Então eu li uns 15% do livro e eu lembro que eu achei o livro extremamente machista também. É muita viagem, é muita coisa de magia, magos, e o autor, ele não fala isso como se fosse só uma fantasia, uma coisa assim, uma ficção. É como se, tipo, a história é uma ficção, mas ela representa elementos reais. Eu fiquei... jovem, não tem essas coisas. Eu sou muito cética, sabe? Então eu li e pensei, quer saber? Foda-se, não vou ler Paulo Coelho, os meus professores estão certos, a literatura dele é uma bosta, e é isso. Ao mesmo tempo que eu pensava, tipo, ok, eu já tentei ler Paulo Coelho, então eu posso ter um embasamento pra falar que eu não gosto da literatura dele. Ao mesmo tempo eu pensava que é muito raso você falar mal de um autor, principalmente ficar reproduzindo uma opinião que todo mundo tem, sendo que você nunca leu o livro dele em sua totalidade. Eu acredito que as pessoas, principalmente os brasileiros, têm um ódio desmedido com o Paulo Coelho, da mesma forma que as pessoas têm um ódio desmedido com o Romero Brito. É um cara brasileiro que fez sucesso com um tipo de arte que as pessoas não acham que é convencional, e daí ficou famoso lá fora, todo mundo adora Romero Brito, todo mundo adora Paulo Coelho. Inclusive, o livro O Alquimista, do Paulo Coelho, que foi o livro que eu li, é um dos livros mais vendidos de ficção assim da história da humanidade. E tem tanta gente que ama esse livro que, inclusive, o Jung, o Suga do BTS, diz que é o livro favorito da vida dele. Eu não tô brincando. Foi por isso que eu li o livro, talvez. Vamos continuar com essa resenha. Eu acredito que existem dois tipos de odiadores do Paulo Coelho. Existem as pessoas que falam que odeiam o Paulo Coelho pra fingir que elas são sofisticadas e que elas leem um tipo melhor de literatura, que elas conhecem mais sobre literatura brasileira e elas consideram Paulo Coelho um autor menor, um cara que não é tão bom. E existem as pessoas que realmente entendem de literatura, que seria, por exemplo, o caso dos meus professores da faculdade, que realmente entendem que o livro dele é um livro que não é tão bom. Porém, eu devo dizer que eu decepcionei os meus professores de literatura, eu decepcionei todo mundo, porque eu li O Alquimista e eu não só gostei do livro, como eu dei 5 estrelas no Scooby e marquei ele como favorito. Eu não faço com qualquer livro. Eu tenho uns 40 livros marcados como favoritos, mas se você considerar que eu li quase 700 livros da minha vida, é pouco. Não é nem 10% dos livros que eu já li. Antes de realmente falar sobre os meus pensamentos acerca do livro, eu quero fazer uma breve sinopse pra quem nunca leu O Alquimista, pra saber sobre o que a história é. Eu não vou dar spoilers. O livro é sobre o Santiago, que ele é um pastor de ovelhas espanhol. Ele mora na Espanha desde que ele nasceu, só que quando ele era criança, os pais dele queriam que ele fosse padre. Inclusive, ele estudou por um tempo no seminário, só que ele acabou desistindo de tudo porque o sonho da vida dele era viajar, conhecer lugares novos, e um pastor de ovelhas aparentemente faz isso com frequência. Então o livro começa quando ele tá numa igreja e ele acabou de recolher as ovelhinhas dele, tomou um vinhozinho, e daí ele tem um sonho, ele dorme lá na igreja, tem um sonho que ele tá nas pirâmides do Egito, e daí ele encontra um tesouro, só que logo antes dele realmente escavar o tesouro, ele esquece a localização do tesouro e ele acorda antes de saber onde o tesouro fica. Mas assim, é um sonho normal, ele pensa, ok, sonhei, acontece.
segue com a vida dele, vai lá no mercado vender a lã das ovelhas, ele vê a crush dele, que é filha de um dos mercadores. No final do dia ele volta pra casinha dele, vai dormir e ele tem o mesmo sonho. E daí quando ele acorda no dia seguinte, ele fica pensando, cara, não é normal ter sonhos repetidos, isso não é uma coisa que acontece com qualquer um, então eu preciso saber o que esse sonho quer dizer, e ele vai atrás de uma cigana. Ele conta todo o sonho pra cigana, e a cigana, de forma não muito surpreendente, diz, jovem, você tem que ir atrás do seu tesouro, eu acredito que se você for até as pirâmides do Egito, você vai encontrar o seu tesouro enterrado lá, você tem que seguir o seu coração, porque apesar de você acordar antes de saber a localização exata do tesouro, quando você chegar lá, você vai descobrir porque tá escrito assim na sua alma, então vai atrás. E daí o cara fala, mano, eu não precisava vir atrás de uma cigana pra saber disso, eu não vou te pagar. E ela fala, tá bom, não precisa pagar, mas quando você achar o seu tesouro, eu quero que você me dê 10% dele. E o cara, assim, tá meio cético quando ele fala, tá bom. Enquanto ele tá sentado numa praça, refletindo sobre a vida, o universo e tudo mais, um idoso senta ao lado dele e começa a falar com ele. Tipo, sabe aquela pessoa que está no ônibus, está concentrada no seu livro, está ouvindo um tudo, está ouvindo seu podcast, a pessoa senta do seu lado e quer te encher o saco? Ela tá determinada a conversar com você sobre assuntos que você não tem o menor interesse? Nossa, tá chovendo pra caralho, né? E você, tá chovendo. Nossa, mano, sei lá, meu filho de 12 anos tá com diarreia, acredita nisso? Foda-se, tipo isso. Só que o velho parece saber algumas coisas sobre a vida do Santiago que ele não contou nem mesmo pra cigana, não era nem como se fosse tipo um golpe em duas partes. Ele conta alguma coisa pra cigana, daí aparece um velho misterioso. Não, o velho fala coisas que nem a cigana sabia. E o Santiago ele fica meio assim, talvez eu devo ouvir o que esse velho senhor tem a dizer. Esse velho senhor acaba virando uma espécie de Dumbledore, uma espécie de guia espiritual pro Santiago, e ele dá várias dicas pra ele de como atingir a lenda pessoal dele. Basicamente, uma coisa que o livro todo trata é a lenda pessoal. A lenda pessoal é uma coisa que a pessoa ela aspira a fazer na vida dela. Geralmente, as crianças elas encontram a lenda pessoal muito cedo. Então, quando você é criança tem um sonho de uma coisa que você quer muito fazer, essa é a sua lenda pessoal. E o universo conspira para que você consiga cumprir ela. Só que o problema é que quando a gente vai crescendo, a gente se torna adolescente, se torna adulto e eventualmente se torna um idoso, a gente acaba distraindo tanto com a nossa vida ao nosso redor que a gente esquece de perseguir a nossa lenda pessoal. É uma espécie de livro de autoajuda disfarçado de ficção, sobre você nunca desistir dos seus sonhos e ir atrás de fazer aquilo que você sempre quis fazer, porque afinal de contas, se você realmente quer alguma coisa, não é só lutar pra sempre e sofrer pra conseguir, mas o universo vai te ajudar a conseguir. Inclusive, essa é a jornada do nosso protagonista Santiago, o pastor, indo atrás do tesouro dele no Egito, buscando a lenda pessoal dele, e a gente percebe que o universo realmente conspira ao favor dele, ao mesmo tempo em que tenta ensinar lições muito valiosas. Não é o universo das coisas de mão beijada, mas o universo te ensina a aprender e crescer espiritualmente pra você conseguir atingir as coisas que você precisa. E, mano, eu vou ser a primeira pessoa a falar que eu não sou uma pessoa nada espiritualista. Eu me considero uma pessoa agnóstica, porque eu acho que pra você ser ateu, você tem que ter muita fé em nada. Você tem que acreditar muito. E o meu problema é justamente que eu não acredito. Eu não tenho fé o suficiente nem pra ser ateia. Consequentemente, por eu não acreditar num Deus católico, evangélico, eu também não acredito em nada muito espiritualista. Aquelas pessoas do budismo, espiritismo, não sei o quê. Eu acho... Sabe, eu não quero ser ofensiva no que eu vou dizer agora, mas eu acho que, tipo, é muita viagem pra mim. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu pensava que ia ser muita viagem espiritual, ia ser muito absurdismo, ia ser muito autoajuda religiosa e que eu ia desistir da leitura na metade. Mas a questão é que eu amei esse livro. Eu amei a jornada do Santiago como um jovem pastor, simplesmente querendo seguir o sonho dele. E daí ele vai numa jornada que ele conhece várias pessoas, ele conhece a cigana, ele conhece o idoso, ele conhece o dono da loja de cristais, ele conhece o inglês, ele conhece o alquimista do livro, mais outras pessoas também aqui que eu não vou mencionar todas. Cada pessoa que o Santiago conhece ensina algo diferente pra ele e mostra novas facetas sobre realizar sonhos e conhecer a sua lenda pessoal, que é o que você quer fazer. Isso me tocou muito, porque a minha lenda pessoal, se eu for pensar assim, uma coisa que eu quero desde que eu sou criança é ser escritora. Talvez algumas pessoas me julguem por isso, mas eu sempre quis ser escritora mesmo, desde quando eu era muito pequena. Eu aprendi a ler com 5 anos, na escola mesmo, e eu lia muito desde criança. Eu acho que o primeiro livro que eu li sozinha foi A Bússola de Ouro, do Philip Pullman, e eu li esse livro sozinha quando eu tinha tipo 7 anos de idade, por aí. E foi o primeiro livro inteiro, sem ilustrações, que eu li sozinha. Desde então eu tenho lido muitos livros. E eu acredito que tudo que eu fiz na minha vida, sabe? Estudar letras, ler muitos livros, ter esse canal de críticas literárias e tanto livro que eu escrevo, que é o Ícaros, que você pode ler no Wattpad. Esses livros que eu li, que eu estudei e que eu escrevo, todos eles, pra mim, enquanto eu vi esse livro, eu percebi que eles são minha preparação pro dia em que eu realmente realizar a minha lenda pessoal.
E não tô dizendo que o que o Paulo Coelho fala nesse livro é real, tipo, todas as coisas de espiritualidade e conhecer a alma do mundo, não sei o que, eu não tô dizendo que essas coisas são reais, assim. Eu tô dizendo que, mesmo que elas não sejam, elas são alegorias muito interessantes pra você motivar você mesmo a seguir os seus sonhos. Eu acho que o que mais me tocou nesse livro é que parece que esse livro, ele serviu de papel do idoso que o Santiago conhece no início do livro. Porque o idoso fala que ele aparece para as pessoas como uma pessoa, como objetos, essas coisas, pra colocar elas no caminho certo de seguirem suas lendas pessoais, quando elas já esqueceram disso, quando elas são adultos que já esqueceram da lenda pessoal que elas descobriram quando eram crianças. E apesar de eu ainda achar que eu tô no caminho da minha lenda pessoal, eu sinto que eu esqueci dela também. Porque quando eu era criança isso era muito mais forte. Eu escrevia muito mais quando era criança, eu me esforçava muito mais, por mais que os meus livros, quando eu tinha tipo 9 anos de idade, fossem péssimos, eles eram um treinamento, eles eram uma coisa que servia pra, no final das contas, eu atingir essa lenda pessoal. E eu acho que esse livro, ele é quase como se fosse o velho surgindo pra mim em forma de objeto, em forma de livro. Principalmente na forma como esse livro caiu na minha mão, depois eu explico como aconteceu. Mas, basicamente, eu não sei, eu não tenho nada a dizer além de que esse livro me mudou. Quando eu comecei a ler esse livro, era numa sexta-feira, eu terminei de ler ele na segunda, antes da terça de carnaval. Ou seja, ao mesmo tempo que eu saí pro carnaval pra curtir e beber com os meus amigos, eu também tava lendo esse livro. E eu li esse livro super rápido, no meio de toda a fritação do carnaval. E, não sei, ele me tocou. Eu sinto que quando eu comecei a ler ele, eu era uma pessoa, e agora que eu terminei, eu sou uma pessoa diferente, com uma motivação diferente pra seguir os meus sonhos e seguir a minha lenda pessoal. E eu não esperava gostar tanto do Paulo Coelho, eu simplesmente... É uma surpresa. Eu terminei de ler esse livro, eu fiquei pensando, será que eu vou ler outros livros do Paulo Coelho? Será que eu vou criar lá um desafio Paulo Coelho, tipo o desafio Murakami? Eu acho que não. Eu acredito que, por enquanto, eu sinto que eu li o suficiente, porque esse livro, eu marquei ele como um dos meus favoritos, ele realmente tocou no meu coração. A minha vontade, na verdade, é reler ele inteiro, agora, marcando todos os meus trechos favoritos e trechos que eu acho que são relevantes. E porque, tipo, esse livro me tocou tanto que eu não quero esquecer. Eu não tô dizendo, tipo, pro resto da minha vida eu nunca vou ler mais nada do Paulo Coelho, mas por enquanto... eu acho que ter lido O Alquimista foi suficiente, foi um livro que me tocou, me mudou, foi importante, chegou pra mim no momento certo da minha vida. Por enquanto vai ficar nisso. É interessante a gente vencer os nossos preconceitos e aprender a ver coisas diferentes. E de um ponto de vista mais literário, como uma pessoa que estudou e é formada em letras, uma pessoa que teve um contato muito próximo com profissionais da área de literatura, eu entendo porque eles dizem que esse autor e esse livro em específico não são obras tão boas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um livro, ele não precisa ser necessariamente uma peça literária exímia pra poder mexer com você de alguma forma. E, apesar de realmente ter as suas contradições, ter uns problemas narrativos, principalmente construção de personagem, que, na minha opinião, foi uma grande falha do Paulo Coelho, apesar de tudo isso, eu acredito que esse livro me mudou de uma forma, ele me tocou de uma forma, e eu marquei ele como favorito justamente por causa disso, porque foi um livro que mudou minha perspectiva de vida em algumas coisas, e eu acho que não precisa ser uma obra literária fantástica pra fazer isso. Um livro como este pode fazer isso com qualquer um, desde que ele chegue na hora certa e te dê a mensagem que você precisa ouvir. Sobre como esse livro chegou na minha mão. Esse livro não é meu, ele é emprestado. Eu tô trabalhando numa escola na cidade onde eu moro agora. E eu comecei a trabalhar nela no começo de fevereiro, porque eu passei no concurso e fui designada pra trabalhar lá. E esse livro tava na biblioteca da escola. E assim, eu tava simplesmente matando tempo antes do início da aula, porque eu tinha chegado bem cedo. Eu geralmente chego cedo nos lugares, essa é a minha vida. E daí eu tava andando pela biblioteca, daí tem vários livros didáticos e não sei o quê. E eu achei estranho ver esse livro lá no meio, porque a biblioteca da escola, a escola é relativamente nova, então não tem muitos livros de literatura ainda. E os que tem são livros pra idade dos alunos. Então, quando eu vi o Alquimista lá, eu pensei, nossa, alguém deve ter doado pra biblioteca. Eu decidi pegar e ler. Então, foi uma coisa bem coincidência, sabe? Eu peguei ele numa quinta-feira, comecei a ler na sexta. E na segunda-feira, antes de ontem, eu já tinha terminado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tenham compreendido o motivo pelo qual eu gostei tanto de O Alquimista. Se você gostou desse vídeo, tanto se você gosta ou não do Paulo Coelho, dê o seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário, porque eu sempre leio todos os comentários. E é isso, gente. Paulo Coelho não é tão ruim assim. Dê uma chance pro Alquimista. E é isso, galera. Obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo.